Bom dia, professor. Hoje a gente vai fazer a apresentação da AP3, que é o Pig Game. O Pig Game é um jogo de turnos intercalados entre dois jogadores ou mais. No caso, nosso programa é para dois jogadores, em que o objetivo é você rolar dados e somar pontos. Conforme você vai rolando o dado, você vai somando os resultados deles. E você faz isso até quando você quiser, ou até cair um em um dos dados, em que nisso você vai perder sua vez e os seus pontos não serão computados. E se cair um em ambos os dados, você tanto perde a vez, como você perde também todos os seus pontos que você já tinha antes. O único jeito de você salvar os pontos, no caso, seria você rolando os dados e escolher parar. Aqui no programa, a gente começou com o package importando o scanner. Depois importamos todas as classes que serão usadas. Aqui a gente definiu as classes. E o scanner novamente. Aqui no caso seria apenas um menu, para ficar bonitinho. O try-catch no caso seria o jeito de tratamento de exceção, em que aqui você pode ver que a gente tem uma int opção. E essa int opção tem que ser 1, 2 ou 3. Se der um número diferente disso, seria um erro. Então aqui ele vai dar try nessa função testar, que está aqui embaixo. Aqui. Em que se a opção for maior que 4 e menor que 0, maior ou igual a 4 ou menor ou igual a 0, ele vai enviar esse tratamento de exceção, que ele vai dizer que é valor inválido e pedir para selecionar uma das opções do menu. E se isso acontecer, ele vai printar essa mensagem e dar um system exit 1, que no caso seria para sair quando tem erro. Essa função aqui de tratamento de exceção seria a nossa função base, que é para substituir o código longo dos erros e dar apenas aquela mensagenzinha. Voltando ao programa. Após isso, a opção 3 seria simplesmente fechar o jogo, dar um system exit e dar uma mensagem de jogo finalizado. Caso não, vai cair nas outras opções. E em ambas as opções terá que ter um jogador 1. Aqui a gente criou a classe e pedimos o nome do jogador 1, criamos a classe e jogamos ele para dentro dessa classe. Se ele digitar a opção 2, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com uma segunda classe, a jogador 2, que seria a mesma que essa. Aqui, como você pode ver, a gente atribui nome, a opção de continuar a rodada, pontuação e pontuação total, pontuação da rodada e pontuação total. Que aqui são o construtor, que vai dar todos os valores que a gente está usando para atribuir a classe, e os gets e sets, que a gente usa mais para frente para pegar os valores que a gente atribuiu. Isso aqui, no caso, é o polimorfismo, que será usado mais para frente. Na opção 2 aqui ele definiu a classe nova, e caso não seja a opção 2, ele vai cair nesse else, que só pode ser a opção 1, que seria jogador computador, e nisso vai atribuir a função jogador computador, que seria essa função aqui, com o construtor vazio no caso por causa do polimorfismo. A gente vai definir aqui, e aqui ela vai usar um boolean para dizer do aleatório. Isso será explicado melhor mais pra frente. Depois disso a gente pede o número dos dados. Quantos lados tem os dados? As opções são 6, 8 ou 10. Então vai ter outro try-catch, pois esses números não podem ser diferentes de 6, 8 ou 10. Que ele vai jogar para essa função jogo testar dados, que está aqui embaixo, em que ele vai verificar se lados é diferente de 6, 8 ou 10. E se for, ele vai enviar essa exceção que o número é inválido.
Voltando. Depois disso a gente vai instanciar os dados, que a gente vai enviar essa variável dados que a gente pediu, lados que a gente pediu antes para as classes dados, para a classe dados, no caso 2 vezes, nós vamos criar 2. Aqui no dado 1 a gente simplesmente vai enviar e definir. E o nosso sortear é simplesmente um random com o número total de dados mais 1, porque nunca vai ser 0 o número das faces. Ele vai sortear nesse random e vai somar 1. Voltando. Então, e o jogo finalmente será iniciado. E então a gente vai entrar num do while, que vai rodar enquanto o jogo não terminar. Enquanto ninguém atingir 100 pontos, o jogo não irá terminar. Em que a gente começa printando, a gente pega o get das informações necessárias, do jogador nome e pontuação de ambos. Aqui no caso seria para definir, para dizer quem está jogando na rodada. Que a gente definiu aqui também em cima que o jogador que começa sempre o jogador 1. Então a gente vai cair na função jogar rodada, que será a função que vai executar o programa inteiro. E a função passar vez, que é outra função que vai trocar do jogador da rodada para o jogador 2. E vice-versa. Vai inverter o jogador. E esse print aqui é para definir a troca de turnos. Bom, uma vez então que a main ela foi percorrida, todas as nossas classes de entidades elas foram instanciadas aqui, a parte do jogo mesmo ela ocorre dentro desse do while. E dentro desse do while a gente tem algumas funções que a gente tem para trabalhar dentro da nossa classe jogo, que elas são as funções que realmente fazem esse jogo funcionar. Então a gente tem a função aqui jogar rodadas, que ela foi adaptada lá do nosso diagrama UML, a gente não usou a função jogar dados que tinha lá, a gente achou mais simples, tanto para aliviar um pouco a main, quanto porque fazia mais sentido para a gente trabalhar toda essa parte de score em conjunto com a parte de sorteio dos dados, porque é algo muito correlacionado. Então, trabalhar tudo em uma função só relativa à rodada inteira, ao funcionamento de uma rodada inteira. Então é isso basicamente que ela faz. Ela não só joga os dados, ela joga os dados, aumenta a score e vai fazendo, analisa as penalidades e tudo dentro dela. A classe passar vez, ela estava lá disposta como sugestão no diagrama OML e basicamente o que ela faz é trocar o jogador da rodada, né? A gente tem a instância aqui do jogador da rodada, que é o jogador que está jogando nessa determinada rodada, e essa função ela vai inverter. Se for o jogador 1, ela troca para o jogador 2. Se for o jogador 2, troca para o jogador 1. A gente tem aqui uma última que é a verifica se tem ganhador. Essa daqui ela não precisa se preocupar muito aqui, ela está aqui basicamente para fazer esse do while continuar rodando, porque a verificação de vitória, ela não é feita nesse ponto, ela não é feita uma vez que ela sai do while. Ela é feita dentro de cada rodada. Cada vez que você joga um par de dados, o programa ele verifica se se os dados jogados junto com o seu total somados já não configuram uma vitória. Então ela é feita já aqui dentro. Uma vez configurado, ou ele dá um system exit, né? O programa ele fecha. Então passando para explicar as funções. Aqui dentro da nossa função jogar rodada, a gente tem, né, a definição aqui dos inteiros, que são o número dos dados que vão ser sorteados, e um char, que é relativo à resposta de continuar rodada, que a gente até tem lá, né, no nosso PDF explicando o problema, né? Que tem uma pergunta que a gente faz para o usuário para perguntar dentro do jogo se ele quer continuar jogando dados para ver se ele pontua mais pontos, tendo a chance de tirar um, ou se ele quer parar e guardar os pontos dessa rodada dentro do valor total. E isso daqui, essa variável é inclusive o que vai fazer esse do while, que é o do while principal dessa função, rodar, né? Ele vai rodar todo esse do. No final, ele faz a pergunta é feita dentro de uma função, mas a gente já explica isso. E uma vez que essa pergunta aqui, ela retornar um valor S, ou seja, de sim, ele vai continuar rodando aqui para o usuário até que ou ele caia em uma penalidade ou ele escolha parar, né? Ele escolha o valor não.
Então, iniciando aqui o do while, a gente sorteia através das funções que estão definidas dentro da nossa biblioteca de dados, a nossa função sortear. Ela vai retornar um inteiro baseado no número de dados que a gente inseriu lá no começo na nossa main, que a gente instanciou. E ele vai sortear os dois números de dados. Esses números eles vão ser impressos para o usuário, e aí a partir daqui a gente tem a verificação das penalidades. Se os dois números forem 1, a gente tem a seguinte penalidade: o jogador ele vai perder a vez e a pontuação dele vai ser zerada. Então é o que a gente faz aqui, a pontuação total ela é zerada, a pontuação da rodada também é zerada para não dar interferência depois, e a gente tem um break. Esse break faz com que a gente saia da estrutura da repetição exatamente nesse ponto. Saindo nesse ponto, ele vai somar tudo que o jogador ganhou na rodada com a total, vai zerar para a próxima. Aqui não tem muito problema ele somar, até porque já foi zerado, né? Ele 0 com 0 não vai dar diferença nenhuma. Saindo daqui, ele retorna aqui para o nosso do while da main, e ele vai passar a vez para o outro jogador através da outra função. Passando a vez, esse do while ele vai resetar e vai jogar a outra rodada, só que com o outro jogador. A outra penalidade que a gente tem é bem parecida, só que ela configura se você tirar um 1 em qualquer um dos dois dados. Qualquer um dos dois dados que cair um número 1, você vai perder a vez e não vai pontuar nessa rodada. Então tudo que você fez nessa rodada ele é zerado e você sai da estrutura de repetição. Dessa vez a gente tem que notar que saindo daqui a nossa pontuação total ela não foi zerada, então ela se mantém. Mas o que vai ser somado aqui na rodada é um valor zero, um valor nulo. Ele não é somado nada, até porque você perdeu por ter tirado um 1, né? E a mesma coisa, ele sai da estrutura, passa a vez para outro jogador e reinicia o looping com o outro jogador. Uma vez que você conseguiu valores válidos, que são valores diferentes de 1 nos dados, ele vai pegar esses valores daqui, vai somar um com o outro e vai adicionar na nossa pontuação dessa rodada. A partir daqui que a gente tem a pontuação definida, a gente já tem que verificar, né, uma vez que ele jogou os dados, se o usuário já não ganhou. Porque pelo que o PDF demonstra lá no exemplo que a gente tem, uma vez que você jogou os dados e a soma desses dados junto com o que você já tinha armazenado do total, ele já passa de 100, já é configurado vitória. Então aqui a gente tem o verifica ganhador, dessa vez ele realmente está trabalhando, a gente desce aqui aonde está a nossa função verifica se tem ganhador, e essa função ela vai funcionar do seguinte: ela soma o que a gente tem no total com o que a gente tem nessa rodada, verifica se ela é maior ou igual a 100 para os dois jogadores. Se qualquer um dos dois forem, ele vai retornar verdadeiro, se não for, ele retorna falso. Então, uma vez que ele entrou aqui, né, que ele for verdadeiro, ele dá a mensagem de parabéns, diz que o jogador da rodada ganhou, até porque sempre quem vai ganhar é quem acabou de jogar os dados aqui em cima, então é sempre o jogador que está nessa rodada. Ele fecha o scanner para não dar nenhum problema e dá um System Exit, né? Ele finaliza o nosso jogo. Mas supondo que ele ainda tem mais rodadas para acontecer, né? É um jogo bem longo, ele vai simplesmente dar falso e não vai entrar dentro dessa estrutura de decisão que a gente tem. Aqui ele vai fazer a impressão do total da rodada que a gente tem, e aqui ele faz a verificação se o usuário quer continuar a rodada ou não. Essa continuação ela é feita por meio de uma função, continuar rodada, que está dentro da nossa classe de jogador, aqui relativa ao jogador que está nessa rodada, né, inclusive. E essas classes aqui, elas são classes com característica de herança. A gente tem uma classe pai, que é a classe jogador, e a gente tem a classe jogador-computador, que é uma extensão da nossa classe de jogador. E em conjunto com essa herança, a gente usou o conceito de poliformismo para isso. Então, isso daqui, ele vai depender, né, a pergunta, o método que a gente vai receber essa resposta, se a rodada vai continuar, ela vai depender se o jogador que está nessa vez, que é o jogador da rodada, ele é um jogador, um usuário, ou se ele é um jogador do tipo computador. Se for um jogador do tipo usuário, ele vai entrar dentro dessa função aqui, que é uma função com o nome continuar rodada, e ele vai perguntar: você deseja lançar os dados novamente? E vai perguntar para o usuário inserir um sim ou não. Nesse momento a gente tem um try catch, que ele serve simplesmente para a gente, né, armazenar. Então esse try catch aqui, ele vai fazer o tratamento da exceção. Qualquer valor que for diferente de S ou N, ele cai como um erro lá na nossa função, aqui, né, no último dos nossos tratamentos de exceção, e ele não permite que o usuário continue o programa. Mas caso ele não entre nisso, ele vai retornar a opção que o usuário inseriu. Retornando a opção, aqui dentro da nossa classe de jogo, a gente tem uma variável que vai receber esse valor,
e essa variável ela vai servir, né, como parâmetro aqui para nossa estrutura de repetição, o nosso do while. Caso a classe seja um jogador computador, o computador ele não vai, né, pedir para o usuário escrever se ele quer continuar ou não. A gente já tem aqui a função que já foi apresentada, que é uma função booleana, que ela vai sortear, né, através da biblioteca do Java Util Random, que está instanciada aqui em cima, inclusive. Ela vai sortear um valor true ou um valor false. Se o valor sorteado aqui dentro da nossa continuar rodada, né, ele vai verificar se esse valor que for sorteado ele é verdadeiro, ele chama a função. Se for verdadeiro, ele diz que o computador decidiu por continuar e retorna o valor S para dar a continuidade naquele sistema. Se for falso, ele diz que o computador decidiu por parar e retorna um valor N. Então é totalmente, né, não é nenhuma inteligência que o computador tem, é simplesmente um RNG para a gente verificar se o computador ele vai ir continuando o jogo ou não. Uma vez que ele saiu daqui, seja por conta de alguma penalidade ou aqui no caso, né, por ter escolhido não, uma vez que ele decidiu guardar, ele vai ter a pontuação total e vai ser somada tudo que ele ganhou nessa rodada. A pontuação da rodada, então, depois de somada a pontuação total, ela é zerada para que na próxima vez que esse usuário voltar, a gente esteja zerado para poder iniciar a contagem novamente. E ele sai daqui, como a gente já disse, e passa a vez para o outro jogador. Passando para dentro dessa função passar a vez, o que essa função faz? É bem simples, né? Ela vai verificar quem é o jogador da rodada. Se o jogador da rodada for o jogador 1, ele vai trocar o jogador da rodada para jogador 2. Se o jogador não for o jogador 1, significa que ele é o jogador 2 e a gente inverte, né? A gente faz ele ser o jogador 1. Então ela simplesmente vai inverter e a função ela vai reiniciar aqui, ela vai, né, dar a nossa divisão, que é o Pig Game, vai reiniciar o nosso laço e a próxima vez que jogar uma rodada, ela vai estar como o jogador 2 dessa vez, né? E é basicamente isso daqui o programa. Eu vou passar agora para as demonstrações. Bom, como esse é um programa muito grande, eu não vou demonstrar todos os erros. Eu vou mostrar as opções do menu aqui. Então, iniciando, a gente tem sair, ele simplesmente finaliza o jogo. E se a gente der um run de novo, ele vai iniciar uma nova instância desse jogo. E aí a gente tem, né, duas opções para prosseguir que dão no jogo efetivamente. A gente tem uma opção para jogar contra o computador, que é a opção 1, e a de 2 jogadores. Eu não vou mostrar um jogo inteiro, eu vou começar o jogo em cada um dos dois e vou pular para o final. Vou inserir o meu nome, vou dizer qual os dados. Eu vou colocar o de 10, porque o de 10 é o mais fácil para ganhar, né? Menos chance de cair o número 1. E basicamente você vai jogando assim, ó. Aqui eu fiz 12 nessa rodada, vou continuar, fiz 24, quero parar. Aí uma vez que eu parei, o computador ele já faz todas as jogadas dele. Aqui ele deu, que é a minha pontuação, né? Ela foi de 24, o computador está com 0. Ele dá aqui quem está jogando dessa vez é o computador. O computador tirou o valor 13, o computador decidiu por continuar. Ele ficou com o total de 25, decidiu por continuar de novo. Ficou com o total de 42, decidiu por continuar a rodada de novo. Ficou com 58 e no 58 ele quis parar. Uma vez que ele parou, a pontuação geral já foi atualizada. Então, né, eu estou aqui com 24 pontos, o computador com 58 e o jogo voltou para mim jogar. E eu posso ir continuando jogando e fazendo meus pontos até eu decidir parar. Eu vou voltar com o jogo finalizado porque é um jogo bastante demorado. Bom, voltando aqui, a vitória ela foi do computador. Eu estava com 24 pontos, eu terminei com 37, porque aqui no meio a gente pode ver algumas ocorrências que são as penalidades que a gente tinha falado anteriormente. Então aqui teve um momento que eu estava com 29 pontos, eu perguntou se eu queria lançar os dados novamente, eu disse que sim, e eu, por azar, tirei 2 números uns no dado. Então eu perdi a minha vez e zerei a pontuação. Então o jogo trocou para o computador e eu com os pontos zerados. O computador continuou com o 58, foi jogando, continuou a rodada e decidiu parar. Até que no final do jogo, né, eu também tive outras vezes em que o computador, inclusive, perdeu a vez, passou a vez para mim. Sempre que tira você pode perceber que a pontuação
ela não é zerada, você somente passa a vez e a pontuação que a gente tinha aqui na rodada, ela não é mantida, né? Então esses 3 pontos que ele ganhou, ele não foi somado aos 98 anteriormente, senão ele já teria ganho, inclusive. Mas no final, ele dá a mensagem que o computador venceu e o programa ele é finalizado. Vou passar agora aqui para o método de dois jogadores só para demonstrar o começo e o final também. Bom, aqui então se a gente ao invés da opção 1 selecionar a opção 2, ele vai pedir o nome dos jogadores. Eu vou colocar o meu nome e o nome da minha dupla. E dessa vez eu vou colocar um outro dado, vou colocar um dado de 8 lados. Então ele inicia, aqui ele já iniciou, né, pelo primeiro jogador, ele inicia sempre pelo jogador 1. Eu já iniciei perdendo a vez, né, eu joguei um dado, então eu perdi a vez. Foi para minha dupla, né, o jogador 2, fazendo o papel dos dois aqui no caso. E ele também perdeu a vez, curiosamente, e aqui tá para eu jogar de novo. Eu tirei 13 e eu vou continuar mais uma vez. E não, eu quero parar. A hora que eu paro aqui, diferente do computador, né, que quando você joga com o computador ele já dizia quantas vezes ele estava querendo continuar, qual das vezes ele queria parar. Aqui ele vai dar para o segundo jogador assume o teclado e ele vai dessa vez receber as mensagens. Então aqui quem está jogando é o Pedro Eduardo, ele recebeu 10 e ele pode escolher por continuar ou por parar. Você pode ver que ele continuou e inclusive perdeu a vez por ter tirado um dado com o número 1. Eu vou dar um corte aqui até o programa ter finalizado. Bom, aqui no programa então, ele é um programa que ele é bastante, né, demorado, né, porque ele depende muito da sorte. Então se você ficar tirando o número 1 várias vezes, ele vai ficando difícil de completar, demorado para completar. Mas no fim eu venci. A gente pode ver aqui como que ocorre a vitória, né? Eu tinha 78 pontos e ele 72, estava bem acirrado. Eu fiz uma rodada que eu tirei 11 pontos. Nesse momento, somado com os 78, eu ainda não tinha a opção de vencer, mas eu optei por continuar. Fiz 20, ainda com os 20 pontos somados eu não conseguiria. Somei, tirei 10 pontos. Somando os 30 aqui, eu já teria mais que 100, então ele já computa a minha vitória. E é basicamente isso, o jogo, né, o Pig Game, feito com a orientação a objeto, né, usando, né, classes, as classes, os conceitos de herança que a gente aprendeu, né, as classes pai e classes filho, e usando também os conceitos de poliformismo, assim como o tratamento, né, de exceções. É isso.